Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Pet Mecânica. Videoaula de cálculo 1, aula 6, combinação de funções. Então, eu tenho uma função f e uma função g. Então, o que seria a soma de funções? Por exemplo, a função f mais g é a soma das duas funções, assim como a subtração, multiplicação e divisão, né? Isso é intuitivo. Agora, uma coisa que a gente tem que ter atenção por causa da divisão é que g de x, o domínio dela, você não pode, o domínio dessa função f dividido por g não pode ser os valores que anulam g de x, que zerem g de x, porque senão você vai ter uma divisão por zero. Então, ficar atento a isso ao domínio das funções. Então, um exemplo, né, como é que o domínio varia quando eu combino funções pelas operações aritméticas, é esse aqui. Um exemplo, f de x, seja f de x igual a raiz de x e g de x igual a raiz de 2 menos x. No primeiro caso, f de x, raiz de x, qual é o domínio dessa função f de x? Como não existe raiz negativa, raiz quadrada de números negativos, então eu tenho que o domínio é o quê? O domínio é 0, né? Intervalo bolinha fechada em 0, bolinha aberta em infinito. Então, uma reta real é de 0 ao infinito. Esse que é o domínio da minha função A, da minha função f de x. Agora, o domínio g de x. Então, tem que 2 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Isso não pode ser negativo. Então, eu vou ter o quê? Que x tem que ser menor ou igual a quê? A 2. Então, x tem que ser menor ou igual a 2. Então, o meu domínio é o que? É bolinha aberta em menos infinito e bolinha fechada em 2. Esse que é o meu intervalo, no meu domínio, né? Então, o que acontece quando eu tenho um domínio de f mais g de x? O domínio da função f, e o domínio é a da função f, o domínio de g é b. Então, o domínio da composição delas é a inter b. Então, a interseção b. Então, meu domínio tem que atender tanto a f de x quanto a g de x. Então, nesse caso, o meu domínio de f mais g é o que? É o intervalo fechado 0, intervalo fechado em 2, bolinha fechada. Então, esse é o meu domínio. Então, lembrando, fixando isso, quando eu tenho uma composição de funções, sendo que o domínio de uma função é A e o domínio da outra função é B, em uma composição de funções, o domínio da função composta, né, da função resultante dessa combinação de funções, vai ser a interseção dos dois domínios. E fique claro isso. Agora a gente vai falar sobre um outro caso de combinação de funções que não envolve operações aritméticas. É a chamada função composta. Então, tenho duas funções, novamente tenho duas funções, f e g. Então, para mostrar o que é a função composta, a gente tem aqui uma imagenzinha, para ficar claro isso. Então, eu tenho o domínio A, que é o domínio de g de x. Então, eu pego, aqui eu tenho a função g de x, que leva um valor de x a o correspondente g de x. E o f de x, ele vai pegar o valor de g de x e vai corresponder, através de uma lei, a um valor de f de x. Então, isso aqui é o mesmo que eu pegar gx e até f de x. Aí eu terei f bola x. Então, agora,
a gente vai falar sobre função composta. A função composta também é uma combinação de funções. No outro caso que a gente mostrou era a combinação de funções através de operações aritméticas, soma, subtração, divisão, multiplicação. Agora a gente vai falar sobre a função composta. A função composta também pode ser chamada, você pode representar uma função composta, por exemplo, duas funções f e g. Então você pode representar uma função composta f de g de x, ou isso aqui é equivalente a f bola g. Tanto faz a forma que você quiser representar essas funções. Então, o que seria uma função composta? Uma função composta, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho f bola g. Então, eu tenho que o valor de x, ele é, através de uma lei, a lei g de x, ele corresponde a uma variável, né? Então, eu tenho aqui a variável independente e a variável dependente. Então, através de uma lei, eu vou corresponder um valor no domínio A à imagem B. Aí, quando eu tenho uma f bola g, uma função composta de x, eu tenho que a imagem g de x vai passar a ser o domínio de f de x. Então, você tem que a imagem g de x é o domínio de f de x, então se corresponde a esse domínio uma nova imagem que é o f de x. E isso é o mesmo que eu tenho f. Então, no caso f bola g, ele vai pegar um valor do domínio A e vai corresponder à imagem C, né? Então, como é que eu represento, para ficar mais claro isso? Vou ter duas funções aqui. F de x igual a x ao quadrado e a função g de x igual a 2 mais 3x, certo? Então, como é que eu combino, como é que eu acho a função composta? F de g de x. Simplesmente substituo a minha função g de x dentro do x, do f de x. Então, eu vou ter f de g de x é igual ao quê? 2 mais 3x ao quadrado. Isso aqui vai me dar 4 mais 12, né? X mais 9x ao quadrado. Então, essa é a minha função composta. Na próxima videoaula, que vai ser uma videoaula de exercícios, a gente vai deixar isso um pouco mais claro, fazendo exercícios, achando domínio de funções compostas e trabalhar com isso aí. Então, até a próxima videoaula e bons estudos.